Graças a Deus, igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mais uma noite que estamos para trazer uma palavra da parte do Senhor para nossas vidas. E que o Senhor fale conosco. Que o Senhor possa ter a oportunidade de entrar na sua casa, de entrar no seu coração, de entrar até mesmo na sua mente. E colocando tudo que Ele tem para a sua vida, para que você venha receber o melhor de Deus. Amém? Então, o texto de hoje que nós estamos aqui para trazer está em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1, que vai dizer o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, esse texto ele fala muito conosco, porque se nós observarmos bem, você vai ver que ele vai dizer para mim e para você oferecer um sacrifício, olha aí, vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que é o nosso culto com entendimento. Um culto que faz com que nós venhamos entender a importância de adorar o Senhor, a importância de nos consagrarmos a Deus, a importância de sermos fiéis a Ele, a importância de buscar ter uma humildade ao ponto de nos submetermos embaixo da mão de Deus, para que Ele venha nos conduzir a cada dia, nos abençoar, nos ensinando como devemos agir, como devemos nos comportar. E o texto aqui, que ele vai mostrar para nós justamente acerca disso. Porque quando eu me submeto à palavra de Deus e eu procuro entender o que Deus está falando conosco, eu estou cumprindo esse propósito. Eu estou prestando a Deus um culto racional, porque eu estou entendendo qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, em todo tempo, você vai ver Jesus falando comigo, falando com você, e Paulo aqui também vai falar a mesma coisa. Acerca de uma mudança de mente, porque no versículo 2 ele vai dizer: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus ele fala para Nicodemos: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. É necessário, Nicodemos, que haja uma mudança na forma de você pensar. É necessário, Nicodemos, que haja uma transformação na tua mente, para que você venha entender qual é o verdadeiro propósito das nossas vidas. Qual é o verdadeiro propósito que você veio aqui ao mundo. E Nicodemos, sem entender o que Jesus estava dizendo, pergunta para Jesus: Mas mestre, como que eu posso nascer de novo? Como que eu posso voltar? Como que o homem pode voltar para o ventre da sua mãe? E Jesus vai dizer para ele: é necessário que você nasça da água e do Espírito. Isso fala-se de uma purificação. Isso fala de uma ação direta do Espírito Santo em nossas vidas. Isso fala de uma transformação completa, um arrependimento completo, uma conversão. E quando nós nos arrependemos, nos convertemos ao Senhor, nós passamos a ter a nossa mente transformada. Nós passamos a ter a experiência de sentir as bênçãos de Deus sendo manifestas em nossas vidas. Por quê? Porque passamos a agradar ao Senhor. Passamos a compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu costumo dizer, queridos, que a vontade de Deus ela está muito diferente da vontade do homem. Ela vai muito além do que a vontade do homem ensina. Porque a vontade de Deus, que ela sempre vai apontar para uma vida eterna. A vontade de Deus vai sempre apontar para uma salvação, para uma vida transformada, para uma vida íntegra, para uma vida que agrade verdadeiramente ao Senhor. Mas como fazer isso vivendo no mundo qual vivemos? Onde o pecado, que tão de perto nos odeia, tem tentado de várias formas nos roubar da presença. Como viver essa boa vontade de Deus se o pecado que está tão perto de nós vive trabalhando para que a gente venha ser enganado?
e, consequentemente, nos afastemos do Senhor. Nós não podemos, de forma nenhuma, concordar com tantas coisas que acontecem no mundo. Porque nem tudo que acontece no mundo realmente é o que agrada a Deus. Nós temos, sim, que passar tudo que acontece no mundo pela palavra de Deus. E se a palavra de Deus estiver apoiando aquilo que está acontecendo no mundo, você pode ficar com aquilo. Mas se não, abra mão. Não aceite de forma nenhuma se corromper. Não aceite de forma nenhuma se submeter às diretrizes do mundo. Porque tudo que o mundo oferece ao homem tem um propósito: levá-los à morte, à condenação. O livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 4, ele vai dizer que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a amizade do mundo, a amizade com o mundo, ela nos tira da presença. Ela faz com que a gente comece a andar segundo aquilo que o mundo tem para oferecer. E por que tem acontecido tantas coisas? Por que as pessoas têm sofrido tanto? A Bíblia fala de dois tipos de sofrimentos. Um sofrimento que glorifica o nome de Deus, que é quando você sofre pela obra de Deus, que foi o que os apóstolos fizeram, foi o que o próprio Jesus fez se entregando por nós. Mas vai falar de um sofrimento causado por nós, pelas consequências dos nossos pecados. Pecados esses que têm nos tirado da presença muitas vezes. Então nós temos que estar muito atento a isso. Quando o João Batista aparece pregando o batismo do arrependimento, lá em Mateus capítulo 3, se você olhar lá no versículo 2, na parte B, ele vai dizer o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Um arrependimento sincero exige de nós uma mudança sincera. O arrependimento sincero, e isso aí não é remorso, é arrependimento mesmo, ele exige de nós uma transformação, principalmente na nossa mente. O que Paulo vem nos ensinar em Romanos 12, no versículo 2. Uma transformação de mente. Porque uma transformação de mente vai nos mostrar verdadeiramente como devemos agir para que o nome do Senhor seja glorificado e para que nós não venhamos perder a nossa identidade de filhos, que por consequência nos tira a vida eterna. Ele vem trazer essa palavra, João, no capítulo 3 de Mateus. Mas ele vai dizer também, você continuar lendo, ele vai dizer para aqueles que estavam ali: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então ali existiam duas classes de pessoas, o qual ele confrontou. Uma foi confrontado e se submeteu ao confronto e se entregou ao Senhor e passou a servir ao Senhor. Outros se levantaram contra, que foi o caso dos fariseus, saduceus e muitos que ali estavam. Mas em todo tempo, querido, você vai ver Deus tratando com o homem com um propósito de resgatá-los. Mas deixando bem claro, é necessário uma mudança de mente. É necessário uma mudança na sua postura espiritual. É necessário uma mudança na sua postura cristã. É necessário uma mudança na sua forma de pensar, na sua forma de agir. Como você deve estar hoje na presença de Deus ou não. Porque o fato de muitos falarem que acreditam em Deus, tem muita fé em Deus, mas se não se submeter à vontade de Deus, infelizmente não leva a lugar nenhum. Apenas tem um propósito, de roubá-los da presença de Deus. Então quando a gente olha para a palavra, a gente vai ver aqui Paulo deixando bem claro: não vos conformeis com este mundo. Olha aí. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos que experimentar essas bênçãos. Nós temos que saber, conhecer e viver esta vontade de Deus para a nossa vida. Porque, queridos, quando o Senhor ele veio à terra, ele veio para nos resgatar. Nós que estávamos condenados à morte. O próprio Deus vai falar em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o próprio Jesus vai falar isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ali nós estamos vendo Deus agindo na vida do homem com o propósito de resgatá-los. Ali, Jesus ele veio cumprir um propósito aqui na terra, nos resgatar, dar a vida por nós, sofrer por nós. Mas estamos vendo também Deus mostrando uma causa e uma consequência dessa causa. Uma causa somos nós. A causa qual levou Jesus à cruz do Calvário somos nós. E foi essa causa que agradou a Deus. As consequências, todo aquele que crê no Filho de Deus tem o direito de ser salvo, alcança a vida eterna, terá a vida eterna. Então, uma causa, o amor de Deus por nós, porque Ele amou o mundo. O mundo não o sistema em si, mas nós, pessoas, seres humanos. Uma consequência, a nossa vida eterna, a nossa salvação. Tudo isso passa pela palavra, pelo amor de Deus, mas Ele deixa bem claro para nós, é necessário uma mudança de mente, é necessário um arrependimento, é necessário nascer de novo. Vivemos uma época onde as pessoas não valorizam mais o arrependimento como deveriam. Se chamam para ser batizados, falam que querem ser batizados, mas depois começam a praticar as mesmas obras que praticavam antes. O batismo e o arrependimento parece que não serve mais, não tem valor nenhum. Não tem diferença mais daquele que está na igreja, daquele que está no mundo muitas vezes. Por quê? Porque o pecado está tão bom, está tão gostoso, está fazendo carinho nele, como se diz. Mas a Bíblia nos deixa bem claro, é necessário uma mudança de mente. A igreja dos romanos, querido, o próprio Paulo vai confrontá-los no capítulo 1, falando para eles sobre a corrupção que eles estavam vivendo. Mas no decorrer da carta você vai ver que ele vai apresentar Jesus, que justifica o homem, que nos justifica, que se entregou por nós. E chegando aqui ele vai deixar bem claro para nós a importância de nós mudarmos a nossa mente, a transformação da nossa mente. Tudo isso que só é possível quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós entendemos o agir de Deus na nossa vida. A Bíblia sempre irá nos chamar a um arrependimento, porque só existe uma forma de nos aproximarmos de Deus quando existe um arrependimento sincero. E quem se arrepende de forma sincera se converte ao Senhor, porque entende o propósito de Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 28, no versículo 13, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançará a misericórdia. Olha aí. Então é necessário confessar, é necessário se entregar e falar, Senhor, eu sou pecador, Senhor, me ajude, Senhor, me perdoe. Quantas vezes Jesus chega diante dos pecadores e diz, olha, vai, não peques mais, para que não te aconteça o pior. E aqueles que submetem a essa palavra, vai, não peca, e são abençoados. Mas aqueles que não se submetem, acabam pagando o preço, um preço muito alto, que a Bíblia diz que o pecado gera a morte. O livro de Ezequiel, no capítulo 18, ele vai nos ensinar o seguinte, a partir do versículo 20, olha só. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 20, na parte de, capítulo 18, versículo 20, na parte A. Então a alma que pecar, essa morrerá. Então a gente tem que entender isso. No versículo 25, no 23, ele vai dizer, desejaria eu, isso é Deus falando, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Olha aí, diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Olha aí. Então isso aqui expressa de uma forma bem clara para nós esse entendimento. É necessário uma mudança de mente, é necessário um arrependimento, é necessário que nós venhamos abrir mão do pecado, para que Deus nos dê vida. Uma vida que está em Cristo, que é uma vida eterna. Ah, mas eu sou justo, eu estou na presença de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. Sim, glória a Deus, que o Senhor permaneça, mantenha você firme na presença dEle. Mas a Bíblia vai dizer também em Ezequiel, que se o justo se desviar, olha o que o texto vai dizer, no versículo 24.
Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas essas suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão, com o que transgrediu. E no seu pecado, com o que pecou, neles morrerá. Então, eu estou na igreja, eu sou reto, procuro fazer o que é reto diante dos olhos de Deus, e faço muito a obra do Senhor. Mas em algum momento da minha vida eu me desvio do caminho, começo a praticar tudo aquilo que não agrada a Deus. Me afastei do caminho. O texto vai dizer que tudo aquilo que eu fiz de bom para Deus não vai ser colocado em evidência. O que vai pesar realmente é o que estou fazendo de errado. E a palavra de Deus diz: é melhor você nunca conhecer Deus do que ter conhecido e fazer o contrário daquilo que ele ensinou. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com isso e procurar entender a vontade de Deus. Por que tem acontecido tantas coisas no mundo? Por que tanto sofrimento? Por que tanto desespero? Se não é por causa do pecado, da desobediência do homem. É só nós olharmos para a história, o que está acontecendo. Quem são os deuses que esses países orientais servem? Quem são os deuses que muitos no mundo todo servem? Esquecendo o Deus zeloso, Deus verdadeiro. Ele vai dizer aqui, no versículo 26, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por elas. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se, olha aí, o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará a sua alma em vida. E quando nós agimos assim, queridos, não importa o que você fez, o que importa é a partir do momento que você se entrega. É a partir do momento que você entende o valor de ter Deus na sua vida. A importância de você abrir mão daquilo que te afasta de Deus. O texto aqui está deixando bem claro para nós. E ele termina o livro de Ezequiel, o capítulo 18 de Ezequiel, falando o seguinte: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Olha aí. Você entende o valor dessa vida? Você entende a importância de você abrir mão do pecado? De você abrir mão daquilo que você acha que é certo, que não tem nada demais, não tem nada a ver, para se entregar ao Senhor de fato? Você já parou para pensar a importância de você meditar na palavra para entender qual é a verdadeira vontade de Deus, que o texto vai dizer em Romanos 12, que é boa, perfeita e agradável? Você tem feito a vontade de Deus? Você tem cumprido o propósito de Deus na sua vida? Lembre-se, queridos, a sua família precisa de um posicionamento seu. Você que está afastado do Evangelho, há um tempo de volta, de arrependimento. Há um tempo onde é necessário você abrir mão do caminho torto que você resolveu traçar. E olhar para a cruz do Calvário. E reconhecer que você falhou, reconhecer que você pecou e dizer: Senhor, eu preciso voltar. Lembra do filho pródigo? Tinha tudo do bom e do melhor na casa do pai, mas quando foi para o mundo, levou uma vida dissoluta. Sofreu, padeceu muito por desobediência. Mas chegou um momento que ele caiu em si e disse: olha, na casa do meu pai não me faltava nada, eu tinha de tudo. E ele decide voltar, e quando volta o pai encontra ele de braços abertos. Restitui o lugar dele de direito. O Senhor quer restituir o teu lugar. A vida que você está levando aí fora no mundo não é a vida que agrada a vontade de Deus. A vida que você está levando no mundo não é o que o Senhor quer para você. Abra mão desse mal. Abra mão do pecado.
Queira ser amigo de Deus, não amigo do mundo. Decida por Cristo. Volte para a presença. E você que está na presença, cuidado. Para que Satanás não arme um laço. Para que Satanás ele não venha te roubar da presença. A Bíblia diz que aquele que ganha almas sábio é. Você foi ganho por Cristo. Você foi alcançado por Jesus. Ele pagou um alto preço por você. O mundo está sofrendo. Está padecendo por causa da desobediência do povo. Dividir a honra, dividir a glória que é devida ao único Deus com outros ídolos, deuses que não podem salvar. A busca pela riqueza, a busca pelo conhecimento excessivo, a busca pelo poder, tudo isso tem feito com que o homem se afaste de Deus. E nós estamos hoje vendo o que está acontecendo no mundo. Muitos estão falando, poxa, mas isso aí é a ira de Deus. Querido, muitas vezes não é nem a ira de Deus, é a consequência do próprio pecado. Porque o pecado faz com que traga consequências. Aquilo que nós plantamos na carne, nós colheremos na carne. O apóstolo Paulo diz isso à igreja dos Gálatas. Por isso é importante nós investirmos da presença de Deus, da armadura de Deus. Efésios 6:10. É importante nós reconhecermos que precisamos fazer o caminho de volta. É necessário nós clamar ao Senhor, como igreja, unir as nossas forças, louvando a Deus, exaltando o nome de Deus, reconhecendo Deus nessa terra, levantando a bandeira do Senhor e falando para o mundo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que Deus que abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, a sua família, e que essa palavra fique no seu coração. E quero orar por você. Pai Santo e Eterno Deus, neste momento, Pai querido, dentro dessa palavra foi ministrada, que o Senhor tenha, Pai amado, livre acesso no coração daqueles que estão ouvindo ou assistindo essa ministração. Que o teu poder seja manifesto, Pai querido, para que eles venham entender, ó Deus, a importância de não se conformarem com este mundo, mas sim procurar mudar segundo a renovação da mente de cada um. Pai, no nome de Jesus Cristo, que haja, Senhor amado, uma postura diferenciada na vida dos teus filhos. Atitudes que verdadeiramente venham agradar ao Senhor. Que eles venham, Pai amado, entender, ó Deus, qual é a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Que eles venham viver essa vontade. Porque não é a tua vontade que o homem sofra, que o homem venha padecer. Não, Pai, nunca foi. Mas é a sua vontade sim, Pai, que todos sejam salvos, que todos sejam abençoados. Pai, no nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, ela venha causar na vida dos teus filhos, aqueles que estão na tua presença e aqueles que estão fora da tua presença, o desejo de te buscar mais, Senhor, de se entregar e de não aceitar, Pai, a direção do mundo. Porque o mundo pega o que está errado e coloca como se estivesse certo. E pega aquilo que é certo e coloca como se estivesse errado. Nós não podemos agir assim, Pai. Nós temos que entender, ó Pai, a tua direção, ouvir a tua voz e estar sempre pronto, disposto a obedecer, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai amado, essas famílias que estão nos assistindo. Abençoa esta casa, abençoa a igreja, os líderes espirituais. Que haja, Pai amado, um reavivamento, um despertar na vida de cada um. Que eles não busquem fama, não busquem poder, mas sim a tua presença. Porque a tua presença, Deus, é suficiente para cada um de nós. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todos vocês. Amém?